Olá, eu sou Flávia Dalla Bernardina e esse é o Arte Mais, a sua coluna de arte e cultura no Folha Vitória. Hoje eu converso com Fernando Nicolau, artista visual, artista da cena, fundador do Um Comum Coletivo, é formado pela Escola de Dança e Teatro da Fafi, aqui em Vitória, e também pela Casa das Artes de Laranjeiras, no Rio. Estreou recentemente o espetáculo Estu Brasil, no Rio de Janeiro. Fernando, obrigada. Que alegria ter você aqui, né? É uma alegria, Flávia, poder conversar com você sobre outras óticas, paisagens, cenários. A gente já conversa muito, né? E aqui a gente está num contexto de estúdio, mas eu acho que é importante marcar um pouco. Quero conversar com você sobre o Estu Brasil, a gente vai chegar lá, mas eu acho que para a gente chegar lá eu queria falar um pouco também dessa multiplicidade que é o Fernando, assim, né? Você vem de várias formações e ocupa várias funções, performa várias funções. Artista visual, a sua formação, sua base são as artes cênicas. Isso. Mas também trabalha como desenhador gráfico, né? Tem um trabalho bonito nisso. E também de audiovisual, né? Você produz alguns vídeos bonitos. Sim, eu acho que a plataforma vai depender de como eu quero me expressar, né? A minha formação é em artes da cena, como ator e em comunicação. E sobre essas duas óticas eu vou me atravessando ao longo desses 25 anos como artista. 25 anos. E, na verdade, é isso que você falou, assim, a plataforma é uma, mas é tudo arte, né? Eu acho que, dependendo de como eu quero me expressar, eu lanço mão de um caminho. É claro que, às vezes, o caminho eu tenho que aprender um bocado, tenho que me debruçar em leitura, em experimentação, mas eu vou fazendo, fazer. Experimentar, repetir até ficar diferente, para transformar a linguagem, transformar a pesquisa. Isso é muito, eu acho que, assim, estar na cena e viver as artes cênicas ensina muito isso, né? Muito. O Antônio Abujanra falava assim para os amigos, vamos fracassar juntos, que era, vamos ensaiar teatro, vamos fazer teatro, porque numa sala de ensaio, normalmente você leva a cena para o público, talvez 20%, 30% do que foi experimentado, do que foi criado em sala de ensaio. Os outros 70%, 80%, é isso que ele falava de fracasso, né? Sim. Que, na verdade, é isso mesmo. A gente edita e mostra uma parte do trabalho. Sim. Porque não tem edição, né? A gente está falando de um processo de construção e de apresentação que está muito vinculado com a presença. Muito. E aí é a contingência do momento, você não tem como prever, a gente tem que lidar com isso o tempo inteiro, né? Eu tinha um professor, Fernando Borer, que ele falava que o teatro era indomável, aliás, é indomável. Qualquer tentativa de controle é em vão, assim. E o teatro ensina pra gente o tempo inteiro que a gente está sempre perdendo. No seguinte sentido, se você olha para o intérprete e não olha para um outro, você vai perder o que esse outro está fazendo. Se você observa a luz, observa o som, enfim, cenografia, você perde alguma coisa. Então, isso eu acho que tem beleza no teatro. Falar em fracasso, falar em perda, né, é forte, mas eu acho que é humano. Eu gosto de pensar nisso, assim, dá quase um certo conforto, assim, de pensar que você não vai dar conta de tudo mesmo. Na vida nunca, na arte muito menos. E você falou sobre presença, né? A arte da cena tem isso, um corpo presente, tem a fé cênica, tem um estado integral e íntegro de um intérprete, de uma intérprete. Isso acontece naquele momento. Depois dali você não consegue mais encostar. Aliás, você nunca vai conseguir encostar. É um objeto de arte, uma obra que se dá no momento em que quem faz e quem vê vivem aquilo e depois nunca mais vai viver aquilo novamente. Né? Como nas artes visuais, que você pode pegar num quadro, numa escultura, pegar um livro e ter esses objetos. Rever as coisas, né? Rever, você pode editar, você pode voltar.
Acho que uma vez a gente conversou sobre a coisa de um quadro exposto dentro de casa e que ele vai se transformando ao longo da vida, porque o nosso olhar vai se transformando. Então você tem aquilo ali e aquilo vai se transformando junto com você. As artes da cena tem naquele momento, né? E eu acho que a gente até teve uma conversa que tem essa curiosidade. As artes da cena vai na contramão do capital do neoliberal, porque a gente pede no início do espetáculo, grande parte das produções pede para não filmar, não registrar sem prévia autorização da produção. E hoje, para muita gente, a vida só faz sentido se você registrar e postar. É uma arte que pede, solicita presença também em quem frui, em quem vê, né? Sem celular. Fique presente ali, naquele tempo, num lugar fechado, com essas pessoas que você nunca viu. Tanto as pessoas que estão em cena trabalhando, quanto as pessoas que estão fruindo com você, ao seu lado. Sim, tem dois pontos aí que eu acho bonito, assim. Você falou, eu não quero perder essa palavra, você falou fé cênica, eu gostei disso, assim. O russo, o Stanislavski, falava isso. É um sistematizador do trabalho do ator. Ele falava muito em fé cênica. Lá no final do século XIX, início do XX. É como se tivesse um campo para além, né? Que extrapola o seu querer. Tem algo a mais ali, né? Que te atravessa. Parece que é isso, assim, mas eu acho que... Eu achei bonita essa palavra. E eu acho que essa construção de uma experiência comum. É essa de estar ali, que tem um certo abandono do espectador. Ele precisa abandonar um pouco também expectativas, abandonar pulsões de registro, né? Sim. E lidar com a presença, com o presente, presentificar o tempo, presentificar o que tá pungente na vida. Talvez isso seja um grande desafio da sociedade atual, contemporânea, dos indivíduos. É viver a coisa, né? Viver sem precisar mostrar, né? É difícil, a gente está bem cooptado, né? Assim, a ver e mostrar que está vendo. E o Oeste do Brasil, esse projeto de vida que foi realizado por mim, por Giovana Nader e por Thiago Scarpati, com produção associada do Diálogo da Arte, Renata Blasi e Ana Paula Abreu, em um elenco lindo. Quando eu escolho o formato entre cena e plateia, o meu desejo é reproduzir a formatação do carnaval, do carnaval que eu digo, da Sapucaí, esse carnaval que é em arena, que as plateias estão dos dois lados, ele passa no meio, num corredor, a cena passa num corredor, né? Para homenagear também José Celso Martinez Corrêa e para colocar as plateias olhando uma para a outra durante todo o espetáculo. Então há um espelhamento, há uma possibilidade de troca. Está todo mundo revelado o tempo inteiro, tanto quem faz quanto quem frui, quanto quem foi ali para assistir o espetáculo. E eu acho que quando escolho esse formato e levo para o espetáculo, não é à toa, é uma provocação, né? A gente precisa se olhar sincero e profundamente. Por que passar nessa vida sem se olhar sincero e profundamente? Porque nessa relação, muito que a gente vê no outro é revelado como nosso, né? Sim. Essa idealização que somos diferentes, eu acho que tem mais relações de espelhamento do que a gente imagina nas relações, né? Mas você já entrou em Oeste do Brasil, né? Já, mas está ótimo. Não, eu acho Atravessei. bom... Porque não, de jeito nenhum, porque eu acho que Oeste do Brasil pode ser samba. Fio condutor da gente também falar um pouco da sua base, assim, que eu queria falar da formação, da importância da formação. Sim. Não quero perder isso de vista, porque eu acho que é algo que é fundamental para a manutenção. Vamos falar das artes cênicas, que é daqui que a gente está falando, é disso que a gente está falando, né? Então eu quero que você fale um pouquinho como foi sua formação na Fafi, aqui em Vitória, e também na CAU. Tá.
A FAFI é uma das poucas escolas municipais públicas em arte da cena, teatro e dança no Brasil. Isso já é uma grandiosidade que a cidade de Vitória possui. A minha formação foi uma formação muito intensa e longa, porque a minha turma começou em 2001 e só acabou a formação em 2005. Foram 4 anos de formação. A gente passou por muitos períodos de mudança de gestão da escola. E nisso eu tive, assim como os meus colegas de turma, nós tivemos oportunidade de estudar com muita gente interessante no Espírito Santo. Professores que me ensinaram o que é fazer teatro, né? Então, fui aluno de Wilson Nunes, Zé Luiz Gobi, Milson Henriques, Robson de Paula, Margarete Galvão, Carla Vandenbergen, Fernando Marques, tanta gente, Alvarito Mendes, nomes, né? Essas pessoas me fundam, né? Sim. Em arte da cena. Quem mais? Tem mais gente, João Schmidt, Colete Dantas, tanta gente, Maria Alice Costa. Então, essa gente me funda, eles me ensinam a fazer a coisa, me dão as ferramentas para eu poder trabalhar. Sim. E é claro que a partir daí eu tenho as minhas pesquisas individuais, né? Mas começa aí, na FAFI. Então, me formo em 2005, também me formo em 2005 em comunicação, então eu formo em 2005 em teatro, como ator, e em comunicação. Daí eu vou para o Rio de Janeiro estudar e eu faço uma outra escola de teatro, que é a Casa das Artes de Laranjeiras. Também um outro curso de formação para ator. Lá no meio da escola, no meio da... Mas na CAU, desculpa te interromper, especificamente para ator, né? Para ator. Porque a FAFI, você tem me parece que uma formação mais holística, no sentido que você aprende figurino... Sim. Sim. Dança, sim, teatro, né? Os corpos docentes, eles se atravessam, né? Tanto o teatro quanto a dança na FAFI, pelo menos na minha época. Então, eu fui estudar dança contemporânea, eu fui estudar na FAFI outras linguagens que colaboravam na minha formação. Na CAU era específico para ator, e lá no meio da formação eu entendi que eu não queria ser ator. Quando eu vi, eu estava dirigindo os meus colegas. E eu já estava trabalhando fora da CAU, fora da escola de teatro, como assistente de direção. Como é que é essa descoberta? Assim, é interessante pensar que você se identifica com o bastidor, né? É isso. Eu percebo que a cena não é onde está o meu prazer. Que eu... O que causava essa fricção, o que me estimulava é fora da cena. Especialmente porque eu acho que eu tenho essa característica, sabe? Eu tenho uma visão do todo. Eu acho que é por isso que hoje eu trabalho... Hoje não, há muitos anos eu trabalho como diretor, iluminador e cenógrafo. Especialmente diretor, né? Diretor, você precisa dar a ver toda a coautoria de todos os intérpretes, de todos os artistas que estão com você. Ator, atriz, cenógrafo, iluminador, figurinista, aderecista, e aí vai. Pensar em tudo, né? Pensar e você, tudo. no Exto Brasil, e aí vamos entrando aos poucos nesse trabalho, né? Que a dramaturgia do Thiago Scarpati, Isso. uma idealização em conjunto também entre você, o Thiago e a Giovana, Nader, que é atriz na Isso. peça, né? E é interessante porque eu vi tanto de dança ali, eu não sei dizer se é só peça de teatro, eu não vi pessoalmente, né? Mas eu tive acesso ao vídeo. E como que tem um hibridismo entre teatro e dança ali também, né? Eu acho que vem da formação, voltando à escola de teatro. Eu aprendi a olhar para o meu corpo, olhar para o corpo de uma intérprete, a partir da pesquisa do Grupo Z de Teatro, a partir da pesquisa do Fernando Marques e da Carla Vandenbergen. Então, eu não consigo dissociar corpo e voz em cena. E minha primeira direção foi o espetáculo Capivara na Luz Trava, em 2012. E a gente teve a oportunidade, com muita vontade, de ficar 13 meses em sala de ensaio,
A gente ensaiava segunda, quarta e sexta, de 9h30 da noite a 00:30. 8 pessoas, sem cachê, sem nada. E eu passei 13 meses fazendo uma pesquisa de movimento com esses intérpretes. E os 6 primeiros meses não havia palavra falada em sala de ensaio. Eu projetava tudo, todas as minhas provocações e propostas de exercício, e a gente ia trabalhando somente com o corpo. Normalmente, os meus processos em arte da cena, eu começo só com pesquisa do corpo. Talvez por isso você tenha visto isso fortemente em Astu. Você vai ver também em Se Eu Fosse Iracema, você vai ver no Capivara na Luz Trava, você vai ver no Touro Branco. Porque você quer ouvir, sentir o que os corpos têm a te dizer? Sempre. Eu só devo trabalhar com o que aquele corpo pode me oferecer. E não a mim, né? Não é a mim, mas a obra, ao trabalho. Na verdade, a obra através dessa direção, né? Ao público através dessa direção. Isso. Você como passagem dessa... Sim. Então, todos esses trabalhos, assim, a pesquisa corporal está completamente vinculada à minha pesquisa. A pesquisa é como eu entendo a pesquisa em arte da cena, sabe? É claro que a palavra falada tem muita importância também. Até porque o Capivara na Luz Trava não tinha palavra nenhuma, era só dramaturgia do movimento. Já Se Eu Fosse Iracema, Touro Branco e Astu Brasil, são 3 espetáculos verborrágicos, muito texto. Com muito texto, mas eu não dissocio o texto, voz do corpo. Tá tudo junto. Voz é dança. Né? Voz é dança. A Lia Rodrigues fala muito isso, né? Que é uma pesquisadora em dança muito importante. Som né? Porque você vê que tem ali, logo no início, um pulso, um batuque ali naquele começo, e depois eles falando da linguagem indígena, né? Várias palavras, não é isso? Sim. A proposta é que a gente passe no prólogo do Astu Brasil pelos 7 nomes que o Brasil teve até se chamar Brasil. De Pindoretama até Brasil. E alguns idiomas originários são falados nesse prólogo. E sim, o espetáculo começa muito com a experiência sonora. Eu não vou dizer muito porque eu quero trazê-lo para o Espírito Santo, eu quero rodá-lo. A gente não vai dar spoiler, porque o espetáculo a gente vai falar de circulação ainda. Ele está novinho, né? Ele estreou dia 7 de setembro de 2024, não à toa 7 de setembro, né? Simbólico, passou por eleição, né? Passou por vários marcos políticos, inclusive. E ficou quanto tempo no Oi Futuros? No Futuros Arte, que mudou o nome, né? Agora é Futuros Arte e Tecnologia. A gente ficou 2 meses em cartaz de quinta a domingo. Foi uma super temporada. Uma longa temporada. Temporada com retornos muito positivos de público e de crítica. Foi uma experiência em sala extremamente complexa, árida e bela. Eu nunca tinha trabalhado com boa parte dos artistas que compuseram a ficha técnica artística do espetáculo. Então, você criar linguagem, criar gramática. Sim. E assim, eu pedi para a produção, eu não abro mão de 4 meses de sala de ensaio. Foi esse o tempo de preparação? Porque hoje o mercado Rio de Janeiro e São Paulo, se você fala que é 4 meses, os produtores ou o mercado próprio, ele abre arregala um olho enorme, né? Porque agora um espetáculo... A arte cênica é quase inviável, se você, né? Do jeito que você gostaria de fazer. Exatamente. Você entende? Porque é uma experiência de um tempo tão estendido, não só quando ela estreia, estou falando para o público e para quem vive, porque imagina ficar em temporada 2 meses de quinta a domingo. Está completamente vinculado àquilo, sua vida está completamente direcionada àquilo. Sim. Sua energia está vinculada a isso. Mas também esse tempo antes. 7 a 8 horas por dia em sala de ensaio, de segunda a sexta. É intenso. Eu acredito, tinham 2 palavras que não saíam das nossas bocas em Astu Brasil. Entregar intensidade e vulnerabilidade. Porque se você está em formato arena, você não tem como se defender. Está todo mundo te vendo em todos os seus eixos. Bonito isso. E nem arena, é passarela, né? Passarela, Você não fez arena, porque a arena seria circular. De onde veio essa ideia de fazer? Eu achei genial de fazê-la. O Astu Brasil, a gente fala o tempo inteiro em
em samba, em música. A gente começa sambando e termina... Eu vou falar sambando, mas não é. Senão a gente termina com um hino nacional que a gente acredita, né? Que não é esse que a gente canta. E sim histórias para ninar gente grande. Samba Enredo da Mangueira de 2018 e 2019. Entreguei o final, mas tudo bem. Não, mas eu acho que a experiência acho que não compromete, assim. És tu, Brasil? Uma pergunta, né? É uma pergunta. Na verdade, és tu, Brasil? És tu, Brasil? Porque tem uma vírgula. E a primeira pergunta, Flávia, que eu fiz para os intérpretes e fiz para todos os artistas que estiveram conosco, em sala e fora da sala, é: quem és tu, cidadão, cidadã brasileira? Eu abri o processo com essa pergunta. E a gente fazia essa pergunta também para os espectadores, ao fim do espetáculo, que se sentiam a fim de falar sobre a experiência. Tinha conversa depois? Tinha. Todo sábado a gente abria para conversa e às vezes havia registro da experiência do espectador, registro em vídeo, né? E a primeira pergunta que é: quem és tu, cidadão, cidadã brasileira? É porque é isso, eu acho que a minha grande provocação, a minha grande obsessão é: como é que a gente vai se reconhecer em alguém, em alguma coisa, se a gente não conhece as nossas identidades culturais? Da onde que a gente vem? Quem funda esse país? Quem inventa esse país? Quem forja esse país? Sim. Que tem nome de árvore. O único país que tem nome de árvore no mundo. Então são muitas questões. Eu não venho de vermelho à toa. Eu sou brasa brasilina, brasa avermelhada. Pau Brasil. Pau Brasil. Eu acho que tem tantos simbolismos aí, e eu acho que tem porque eu sempre acho que a origem é algo ficcional, no sentido que chega uma hora que você não consegue chegar nessa origem. Não. Né? Mas eu acho que que a gente sabe que esteve, né? E que de fato funda essa memória, porque o Brasil, tal como a gente conhece, é um país recente, mas ele é anterior à invasão. A gente está inventando esse país ainda, né? De alguma forma, mas assim, eu acho que é interessante esse momento que a gente vive também para essa contação de histórias. O Brasil é uma ficção colonial. Então, as minhas obsessões temáticas em arte passam por aí, né? Sim. Colonialismo, pensamentos decoloniais, povos originários brasileiros, matriz étnica brasileira. E eu acho que o És Tu, Brasil é tudo isso. É tudo isso. A dramaturgia da palavra escolhe, ou seja, Tiago Scarpati escolhe contar essa história de 2500 num futuro distópico que vai de 2500 até 2040. Aí depois a gente passa por um presente em progresso de 2030 a 1964, até a ditadura. Depois a gente vai para um passado histórico e finaliza o espetáculo com aquela carta simbólica de Pero Vaz de Caminha. E aí, vamos passar para esse ponto que é a circulação, a importância da circulação. Sim. A começar porque é um trabalho, uma trabalheira. Né? Trabalho no sentido que é uma trabalheira. Meses de ensaio. 3 anos de idealização, imagina. Fora que assim, para começar a sala de ensaio já começou muito antes da idealização. Escrever texto, juntar equipe, pensar nos atores, enfim. E eu acho que é um tipo de trabalho, não só esse, mas como todos, que é importante que tenha esse encontro com o público de diversos pontos do país. Né? Uma ilha continental, o Brasil, né? Esse país com extensão continental. O Brasil é isso, né? Um país pluriétnico, plurilingüe. Quando você está em Rio Branco, no Acre, é uma coisa. Quando você está no Amapá é outra. Quando você está no Rio Grande do Sul é outra. Eu entendo arte de modo que ela circule, Flávio. Eu não faço arte para o Espírito Santo, para o Rio de Janeiro, para São Paulo. Eu faço arte para o Brasil e para o mundo.
Então, o meu objetivo com esse do Brasil, assim como os meus parceiros no espetáculo, a produção do espetáculo, é fazer o espetáculo viajar. Sim. Que a gente possa contar essa história para mais pessoas, que essas pessoas possam afetar a gente afetar essas pessoas e a gente conversar sobre esse país que a gente está tentando construir e perguntando sempre, mais do que tentando achar respostas, mas perguntando quem és tu, cidadão, cidadã brasileira, quem és tu, Brasil, e como que a gente vai continuar essa caminhada com esse desafio que é a urgência climática, né? Porque o És tu, Brasil é uma biografia política do Brasil sob o viés climático. Então, com a chegada do capital, da colonização, a temperatura literalmente foi subindo. Sim, sem dúvida. Então a gente começa com o espetáculo com 55 graus Celsius e termina o espetáculo com 24 graus Celsius quando é falada a Carta de Pero Vaz, que é o registro histórico com a invasão portuguesa, que ali naquela região a temperatura era 24 graus Celsius. Interessante, muito bom. Olha, torcendo aqui pela circulação e que venha para Vitória logo, porque eu acho que tem aí você daqui, o Thiago daqui. Luísa Fardim, figurinista. Também, mas que também circula em outras cidades. Vamos esperar boas notícias aí de És tu, Brasil. E para você que está assistindo, confira essa entrevista no YouTube e no Spotify do Folha Vitória. E também fica o convite para visitar a nossa coluna Arte Mais, também às terças e sextas, com textos inéditos de colunistas. Fernando, obrigada. Obrigado, muito bom, Flávia. Você vai voltar mais. Opa, delícia, obrigado, viu? Tchau, querido, obrigada. Tchau.